Gostaria, senador Paim, de me associar à equipe, ao prefeito, à presidente, enfim, à equipe que vem de Santa Rosa, trazer essa grande boa nova aí de mais uma feira na soja. E quando Vossa Excelência faz referências do berço da soja no Brasil, eu diria não só do Rio do Sul, eu diria que é do Brasil, e eu me associo porque o meu berço de nascimento também é o Rio Grande do Sul. Era o antigo Carazinho, na época Tapera, Selba, esses lugares eram apenas pequenas vilas ligadas a Carazinho. Isso lá nos idos de 44, meus pais vieram para Chapecó, a região do oeste catarinense, e nós na mudancinha, eu com 2 anos de idade apenas, então nascido no Rio Grande, criado no oeste catarinense. E o berço da soja vem de Santa Rosa, perto de uma cidade que estudei na época do seminário, também da legalidade, inclusive servi em Santo Ângelo das Missões, fica ali pertinho. Conheço Santa Rosa, conheço as pessoas, e o oeste catarinense, por sua vez, desse berço da soja, também foi chegando as sementes e foi estendendo, e a produção dessa oleaginosa é enorme também no oeste catarinense. E não só lá, aí entrou no Paraná e foi pela parte ocidental do Brasil, Mato Grosso, Rondônia, e assim só no Brasil inteiro. E a Gênese está aqui hoje na bancada de honra do Senado Federal. Quero, como catarinense, também me associar à vinda dos senhores a esta casa. Muito obrigado. Muito bem, senador. Eu quero também agradecer... Conhece o Rio Grande e o Brasil, demonstrou aqui. É verdade, está aí. Eu quero me associar também, aliás, eu quero agradecer penhoradamente ao senador, eu quero o Mauro Couto, que vem lá do Pará, se associar a nós e permitir que eu possa fazer uso, serei breve, nessa minha locução, e ele que vai fazer um dos melhores pronunciamentos, que são o maior até da vida dele, porque todos os pronunciamentos dele são de o Brasil acompanhar. Esse de hoje, pelo que vejo, será mais forte ainda. Sem dúvida alguma, vai sacudir o Brasil com mais intensidade, pelo que se vê. Mas, caro presidente e caros colegas, estamos há cerca de 8 meses de mais um processo eleitoral. No dia 5 de outubro, mais de 140 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher seus representantes para o Executivo e o Legislativo, nos âmbitos federal e estadual. Não há dúvidas que o procedimento evolui de forma considerável com os avanços permitidos pela tecnologia. Temos uma apuração extremamente rápida, um sistema de votação seguro, e mais de 8 milhões de eleitores já estão aptos a votar através do sistema de reconhecimento biométrico. E do sistema rápido, hoje seguro, da urna eletrônica, porque o berço dessa descoberta nasceu na nossa Universidade Federal, na nossa pesquisa lá em Santa Catarina, e para nós é uma honra imensa participarmos desse aperfeiçoamento cada vez melhor nas apurações das eleições no Brasil. Todavia, senhor presidente, quando tratamos dos processos demandados à Justiça Eleitoral, a lentidão ainda impera e prejudica gravemente a segurança jurídica e o desenvolvimento dos nossos estados e principalmente a questão dos municípios. As estatísticas, apesar de não conclusivas, não deixam dúvidas do quadro. Atualmente, nos tribunais regionais eleitorais de nossos estados, estão tramitando cerca de 6.500 processos. Ainda como saldo residual das eleições de 2012, portanto, as últimas eleições municipais, foram realizados em 2013 novos pleitos em dezenas de municípios brasileiros. Isso para não falar nos casos pendentes até hoje. Para citar o exemplo de Santa Catarina, vimos uma decisão acerca de um município da Grande Florianópolis, ao qual ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Ainda, agora,
Já estamos em 2014. Ora, a Justiça Eleitoral é responsável pela condução das eleições, bem como a garantia da legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício de direito de votar e ser votado. Tudo isso com o fim maior de garantir e fortalecer o regime democrático. Tudo fica comprometido com a lentidão das decisões. Realizar um novo pleito, por exemplo, além de ser extremamente traumático, gera insegurança jurídica, atrasos nas ações administrativas, além de gastos adicionais que, em última instância, são arcados pelos já excruciantes contribuintes. Então, o surgimento de lides, de questionamentos, de pretensões e resistências é natural do processo democrático. Além da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, que atuam como fiscais da lei, partidos, candidatos e os próprios eleitores têm total direito de manifestar suas denúncias, demandas, enfim, chamar a jurisdição para que faça uso do seu poder constitucional e pacifique a situação. Essa é a legislação. Isso é porque é para acontecer. Então, sem prejuízo do amplo direito de defesa e do devido processo legal, não podemos mais lidar com tamanho vagar no tratamento das ações eleitorais. Inicialmente, é preciso que nossa Justiça Eleitoral amplie sua atuação preventiva. Teremos milhares de postulantes que devem ser fiscalizados antes mesmo de terem suas candidaturas homologadas, evitando questionamentos futuros. É preciso ainda garantir que as ações judiciais surgidas durante o pleito, de qualquer ordem, sejam examinadas e decididas no decorrer do mesmo. Não podemos admitir que questões que deveriam ser solucionadas imediatamente arrastam-se de forma indefinida. Por fim, os casos surgidos após as eleições, ou decorrentes do próprio processo de votação ou apuração dos resultados, devem encontrar sua solução ainda no ano das eleições. Caso contrário, chegamos ao absurdo de encarar novo processo eleitoral em outubro de 2014, com pendências do pleito anterior. Isso não fica bem. Que se façam plantões, suspendam recessos, analise a necessidade de suplementar equipes e estruturas, enfim, que essa questão seja analisada com critério e atenção. Caso contrário, senador, além de gastos adicionais, incertezas e insegurança jurídica, prejuízos administrativos aos cidadãos, estará colocado em risco um bem maior, que deve ser preservado a qualquer custo, a própria democracia brasileira. Trago essas reflexões, senhor presidente, porque no Brasil inteiro, não só no meu estado, nós convivemos com várias situações, já temos hoje algumas pendências das últimas eleições municipais. Algumas foram realizadas, novos pleitos foram realizados, ainda agora, antes do fim do ano passado. E outros casos que ainda estão com recursos no TRE, com certeza ainda virão ao TSE. E isso, daqui um pouco, vão passar praticamente quase que os 4 anos, e fica uma insegurança administrativa. O cara que está não sabe se fica, não sabe se programa, não sabe se avança, não sabe se coloca em prática o seu plano de governo. E o que tem a expectativa de assumir está com toda a programação também para colocar em prática. E aí fica o quê? Fica a comunidade em prejuízo. Fica o município, fica a comunidade em prejuízo.
Isso é uma insegurança no aplicar, no executar orçamento e assim por diante. Então, trago essas ponderações, senhor presidente, caros colegas, em função do que a gente vem vivendo, vem sentindo. Então, a Justiça Eleitoral, se precisar ser mais bem equipada, se precisar chamar plantões, se precisar suspender algum recesso para poder atender essas demandas que, por acaso, sejam provocadas, nós precisamos atuar. Nós não podemos pensar em férias, pensarmos em suspender, pensarmos em postergar. Eu acho que temos que ter meios para fazer com que essas soluções sejam oferecidas em tempo hábil, para que a sociedade não carregue esses prejuízos no andar da carruagem. Essas são as considerações que, como é um ano eleitoral, estamos praticamente iniciando. As convenções, a partir de junho, começam a acontecer, e esgotam-se em fim do mês de junho, das eleições deste ano, e também, por certo, diversas demandas haverão também de serem provocadas junto à Justiça Eleitoral nos seus estados, nas comarcas e também, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral. São as considerações que trago na tarde de hoje, senhor presidente, com preocupação do que já vem ocorrendo, para nós tentarmos evitar outras demandas e para não levarmos muito tempo em encontrar os caminhos e as soluções para isso. Muito obrigado. E pela tolerância também, e mais uma vez, muito grato, e com certeza o Brasil vai acompanhar agora, com muito carinho, o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Mário Couto, do lado do Pará.